de Trabalho. Ei, Nemer, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos queridos ouvintes Vamos falar um pouquinho da sobre CBN Vitória. o que é demissão voluntária, como ela funciona no ambiente corporativo? Fernanda, esse é um tema bastante interessante que ela já teve algumas reviravoltas de incompreensões na Justiça do Trabalho. Mas primeiro precisamos explicar o que é isso, né? O plano de demissão voluntária, ou que é carinhosamente chamado de PDV, ou PDI, que é o Plano de Demissão Incentivado, é uma forma que a legislação permite, né, que a empresa dê benefícios além do que prevê a lei. Por exemplo, hoje quando o empregado ele é dispensado sem justa causa, ele tem alguns benefícios. Ele tem alguns benefícios. E esses benefícios são tal como aviso prévio indenizado, é, mútuo do FGTS de 40% e outras coisas. Quando se trata do PDI, você tem que dar algo além disso. E existem empresas que dão, por exemplo, um valor a mais, 2 salários a mais, por exemplo, ou dá plano de saúde por ano, durante o ano. E qual é o benefício disso, né, do PDV ou do PDI? O benefício é o empregado ele tem um benefício além da lei, ou seja, ele recebe um valor ou outros benefícios, como disse aqui, de plano de saúde, e por via de consequência, após a reforma trabalhista, né, que trouxe uma segurança jurídica maior para isso, o empregador tem quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho. Ou seja, se o empregado adere a esse plano de demissão voluntária, e se estiver previsto, né, obviamente, na convenção ou no acordo coletivo de trabalho, e ele aderir a isso, o empregado depois não pode mais processar a empresa. Será que eu me fiz claro? Sim. O pedido de demissão, na verdade o programa, né, de demissão voluntária, ele muitas das vezes ele antecede um programa de demissão em massa, né? Exatamente. Aham. Exatamente isso. E se você for para uma dispensa em massa, você vai receber os seus direitos que a lei garante. O PDV ou PDI, ele vai dar mais do que a lei, mas em contrapartida, se estiver previsto, é importante deixar isso claro, tá, Fernando? Se estiver previsto na convenção ou no acordo coletivo, dando quitação geral, plena e irrevogável, o empregado que aderir não vai poder depois entrar na Justiça do Trabalho. Por exemplo, deixei de receber 1 hora extra. Não vai poder mais. Então, por isso que é importante compreender bem como vai ser o PDI, o PDV, né? E se for realmente vantajoso, eu sempre recomendo a sua adesão. Entendido. Né, Emer? E aí, como é que o funcionário ele entende que aquilo é vantajoso ou não para ele? A proposta ela é diferente, por exemplo, nós dois estamos na mesma empresa, né? Em setores diferentes. A minha proposta pode ser diferente da sua ou não? Pode, Fernanda, pode sim, não há óbice em relação a isso. Mas essas propostas para. Vou bater muito nessa tecla, para ter quitação geral, ou seja, para não poder mais entrar na Justiça do Trabalho, ela tem que ser uma negociação coletiva. Então, o sindicato vai participar, o sindicato que representa os empregados vai participar ativamente dessa negociação, né? E, obviamente, pode ter, sim, por setores, por funções, é, benefícios ou vantagens diferentes. Entendido. E a partir da adesão, ele também não pode mais voltar atrás, não é isso? Não pode mais. A partir do momento que ele aderiu e recebeu, ele não vai poder mais voltar atrás e, como eu disse, não vai mais poder processar a empresa, porque se tiver lá a previsão de quitação plena e irrevogável, ele não pode mais ajuizar nenhuma ação.
Uhum. Nem a gente tem casos aqui para lembrar para o ouvinte de como foi, como que já aconteceram processos desse no Brasil? Já sim, Fernanda, não é incomum. Eu lembro que há muito tempo atrás, nós tivemos, na época da, salvo o melhor juízo, da privatização da Celsa, tivemos lá PDVs, PDV, PDI. Recentemente, agora, nós tivemos também no setor dos rodoviários, né, do transporte urbano, teve também lá a possibilidade de PDV e PDI. E não é incomum, não, isso no Brasil. É muito comum, na verdade. Tá. Tem uma perguntinha chegando aqui da audiência. Vou deixar a Patrícia aqui gerenciando os ouvintes. Fale. O Franco está perguntando, não tem ligação direta com o PDV, mas ele pergunta quando o funcionário faz aquele acordo com a empresa em que tem que devolver 40% em off, né? Isso é válido? Em off é legal, não? Em off é ótimo. Eu adoro essas perguntas sinceras. Isso aí tem que ser muito no off mesmo. E é extremamente não recomendável. Por quê? Isso pode ser considerado uma prática eventualmente criminosa e é totalmente ilegal, né? Não existe essa possibilidade que, infelizmente, ainda é comum no âmbito do trabalho, o empregador dispensar o empregado e negociar a devolução do FGTS de 40%. Isso é ilegal e isso flerta com uma eventual criminalidade, prática criminosa. O que pode ser feito, Fernanda, e a reforma trabalhista trouxe isso, é a rescisão por mútuo acordo, né? Ou seja, o empregado e o empregador desejam colocar fim à relação de trabalho, e aí você tem você vai receber alguns direitos, não como se fosse dispensado sem justa causa, mas também vai receber mais como se você tivesse pedido demissão. Por exemplo, se você faz um mútuo acordo, você vai receber 20% da multa do FGTS, vai receber metade do seu aviso prévio e vai poder sacar até 80% Do do fundo de seu saldo garantia. do FGTS, Entendido. mas não tem direito, por exemplo, ao benefício do seguro-desemprego. Ô, Nemen, obrigada, viu, pela sua participação. Um bom dia para você. Eu que agradeço, Fernando. Um beijo para você, Patrícia, um abraço, Adalberto, e para todos os ouvintes do Retrabalho CBN Vitória, e até semana que vem.